As políticas afirmativas de inclusão e equidade racial têm sido amplamente discutidas no Brasil, tanto na esfera pública quanto na privada. Os avanços são significativos, mas seguem na mesma proporção dos desafios para que as políticas avancem ainda mais. E para discutir o cenário, falar sobre a presença de servidores negros em cargos e funções de liderança, a representatividade em diretorias de empresas privadas, cotas raciais e temas relacionados, eu converso hoje no programa com a mestre em Direito, Daiesse Jaala. Ela é coordenadora de uma obra que aborda esses temas. Ela é advogada, chefe da Divisão de Auditoria de Licitações e Contratos da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão de Estudos sobre Diversidade Racial no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e coordenadora do livro Políticas Afirmativas de Inclusão e Equidade Racial. Reflexões acerca do papel dos setores público e privado. Doutora Daiesse Jaala, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco do Iluminuras. Eu que agradeço esse espaço, agradeço estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema que me é muito caro e que é muito caro também para o nosso país, que é falar sobre políticas afirmativas. Então vamos lá, essa obra é uma obra de fôlego, 469 páginas, onde os senhores apresentam reflexões, acerca do papel dos setores público e privado em relação aí às políticas afirmativas de inclusão. Antes de falar sobre essas reflexões apresentadas na obra, eu queria que a senhora contasse para a gente qual foi o ponto de partida e as motivações para a criação do livro. Bom, uma vez tendo tido a oportunidade, de dentro de uma grande editora, criar um conteúdo sobre políticas afirmativas, eu queria dar voz a outros intelectuais negros, Infelizmente, no Brasil, a gente tem um cenário de uma ausência de divulgação aí de produção científica por pessoas negras e tendo essa oportunidade, então eu convidei alguns intelectuais, que eu admiro muito, dentro das suas áreas de conhecimento. O livro traz aí diversas temáticas para poder, junto comigo nessa construção, então colocar aí, trazer luz a esse debate sobre políticas afirmativas de inclusão e equidade racial. Agora vamos às reflexões. Os senhores apresentam exemplos, inclusive, de como essas iniciativas podem ser realizadas tanto no âmbito público quanto privado. Divide um pouquinho com a gente. Sim, o que são políticas afirmativas, O que são ações afirmativas? São medidas, são ferramentas, são estratégias para a gente poder reduzir as desigualdades e trazer a inclusão de grupos que foram historicamente marginalizados, historicamente oprimidos, que estão em vulnerabilidade. Infelizmente, quando a gente fala da população negra, é a população onde estão ali, naqueles indicadores socioeconômicos, piores indicadores socioeconômicos, e daí trazer luz a questões como o orçamento. Por que a gente não tem um orçamento com perspectiva racial? Um orçamento destinado a políticas públicas voltadas para as questões raciais. Ou então, quando a gente traz essa discussão sobre o direito tributário, por que o direito tributário não tem essa perspectiva da desigualdade? Nós tributamos em demasia o consumo sem fazer uma relativização da capacidade contributiva, de cada uma das pessoas dentro da sociedade, em especial ali os mais pobres. E no Brasil, os mais pobres são as pessoas negras. Além disso, a gente traz uma discussão também sobre injustiça climática, racismo ambiental. Quando se tem esses desastres ambientais, qual é a população mais atingida? E essa discussão em relação a todas essas perspectivas, no livro, a gente traz então exemplos de como podemos fazer políticas específicas dentro de cada ramo do direito, dentro de cada aspecto social que é discutido. Falamos, inclusive,
trazendo outras instituições, qual o papel do Ministério Público, qual o papel da Defensoria Pública no combate ao racismo. Nós trazemos exemplos de sucesso de núcleos específicos implementados em alguns estados e o sucesso deles, como é que se deu as políticas, as atividades, as ferramentas que eles construíram para uma perspectiva antirracista dentro dessas instituições que são absolutamente relevantes na composição da nossa justiça. A gente fala também sobre educação antirracista, letramento racial no Poder Judiciário, e eu sempre digo que letramento racial precisa ser um letramento racial crítico, ou seja, um letramento racial que esteja associado a uma ação. Não basta você se educar ou educar as pessoas sobre o antirracismo, mas isso precisa refletir em ações, atividades e programas voltadas efetivamente para uma redução da desigualdade social e, consequentemente, sobre as questões raciais. E vocês também abordam a importância das cotas nos tribunais de contas. A senhora que ficou, por 8 anos no Tribunal de Contas do município de São Paulo, hoje é chefe da divisão na Advocacia Geral da União, que também versa sobre essa questão de orçamento, contas. Então, qual é a importância dessa representatividade nos TCEs? Bom, a gente traz aí, como você disse, essa questão das cotas. A partir de um estudo, identificamos que, infelizmente, muitos dos tribunais de contas não adotavam em seus concursos as cotas raciais e encontramos o livro como uma forma de trazer esse debate. Hoje já temos um grupo formado para discutir essa questão, uma parceria aí do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, da Tricom, para que a gente possa discutir e implementar cotas de modo mais amplo nos tribunais de contas. E por que dessa relevância, Também identificamos que nós não tínhamos auditores ali na nossa formação, na nossa carreira, um número de auditores negros. O número era muito, muito baixo. E o que significa isso? Quando você está nesse espaço de tribunais de contas, que vai discutir contas, orçamento, mas também está envolvido em todas as políticas públicas. Está envolvido também nessa avaliação da eficiência das políticas públicas. E quando você faz isso de modo não diverso, quando você não tem uma representatividade da sociedade, você tende a fazer uma avaliação dessas políticas públicas de modo mais distanciado da realidade. Às vezes a gente precisa tomar um cuidado para não fazer isso de modo encastelado dentro dos nossos prédios, mas sem contato com a sociedade ou sem contato também com essas pessoas que tiveram ali uma vida, vindas ali eventualmente de uma trajetória mais periférica e que alcança esses lugares e vai ter muito mais conhecimento da realidade do que as pessoas que não tiveram essa mesma trajetória, ou você traz pessoas que precisam mais das políticas públicas e entendem a importância dessas políticas públicas em quem está ali na ponta ou quem está ali num grupo mais vulnerabilizado. Vamos a um tema sensível agora e muito caro para a sociedade, para todos nós, que os senhores abordam muito bem aqui na obra, sobre as cotas em universidades. Até hoje eu observo que o senso comum, às vezes, não entende muito. Mas aí poderia ter cotas para aquelas pessoas mais pobres, não necessariamente para os negros. Eu já ouvi sobre isso. Quais as reflexões sobre a autodeclaração, e sobre o sistema de cotas raciais em si? É um grande desafio essa questão. Digo menos sobre a ideia de autodeclaração, mas muito mais sobre a questão das bancas de heteroidentificação. Isso tem sido um debate muito grande e é preciso reforçar a importância dessas bancas. A gente tem o procedimento de autodeclaração, que é validado por bancas de heteroidentificação e é melhor com elas, ainda que se tenha alguma discussão aí sobre existe justiça ou não existe justiça nessa deliberação, quem é que decide se é ou se não é negro. As pessoas que compõem as bancas de heteroidentificação, elas passam por um treinamento específico e é muito relevante que isso aconteça. Mas uma coisa que a gente discute no livro é sobre a exacerbação ou as barreiras colocadas
para um procedimento de autodeclaração. Por exemplo, não basta que a pessoa faça ali uma autodeclaração num determinado formulário, eventualmente a pessoa precisa ir validar isso em cartório, ou então trazer outras burocracias que dificultem exatamente esse acesso e que a pessoa já saia ali daquela lista, né, ou da possibilidade de disputar aquela vaga dentro da lista de negros, ou até mesmo por um erro administrativo ou um erro de sistema, a pessoa fez a autodeclaração no formulário diferente do que deveria. O que importa é o conteúdo, ela fez a autodeclaração. A gente não pode invalidar essa autodeclaração porque o documento específico não foi obedecido e, por vezes, até não por culpa da pessoa, mas por um problema de sistema e que ela, eventualmente, não percebeu ali que tinha uma diferença. Então, a nossa discussão é muito mais no sentido de nós não podemos criar barreiras para que essas pessoas elas tenham aí esse acesso a essa concorrência na lista de negros. Doutora Daessi, antes da gente fechar o bloco, eu quero finalizar aqui com um capítulo, A Educação que nos foi negada, onde a senhora fala justamente sobre a questão da educação, da falta de investimento, né, esse recorte à população negra. Quais são os gargalos e os problemas estruturais? Nesse artigo, especificamente, eu faço uma retrospectiva histórica, trazendo a legislação onde expressamente era negada essa educação à população negra. Constava lá de que as pessoas que não fossem livres, né, não poderiam ter acesso à educação, ou ainda as escravas poderiam ter acesso a uma educação, mas essa educação era sobre prendas domésticas. E a gente vê isso reproduzido nesse cenário em que nós temos, né, ali as trabalhadoras domésticas, em sua maioria mulheres negras. E justamente falar sobre educação e entender por que a gente está num cenário em que essa educação pública, que vai ter como destinatário, em sua maioria, a população negra. Por que a gente chegou nesse aspecto? Por que a população negra não tem acesso a uma educação formal de qualidade? E a gente vê isso desde aquele momento em que era negado acesso total à educação. Mas a gente precisa discutir educação pública de qualidade, porque educação é um dos pilares para que você tenha aí uma ascensão econômica, uma ascensão social, embora a característica de raça nunca nos abandone. Eu vou pedir licença para a senhora, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre educação, vamos falar sobre o custo da educação pública no Brasil, mais um título de autoria da minha convidada de hoje. A gente vai fazer um intervalo rápido e o Iluminuras volta em instantes. Iluminuras de volta hoje aqui comigo, a doutora Daessi Jala, ela que é mestre em Direito, presidente da Comissão de Estudos sobre Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA, também é chefe da Divisão de Auditoria de Licitações e Contratos da AGU, Advocacia Geral da União. Vamos voltar à nossa conversa aqui, doutora, agora neste bloco falando sobre educação. O custo da educação pública no Brasil, esta é mais uma obra de autoria da doutora Daessi Jala, né? Quais são as reflexões trazidas na obra, doutora? Bom, nessa obra especificamente, eu quis fazer uma correlação entre investimento e qualidade. Como é que nós refletimos aquilo que é investido, o orçamento, né, que é investido na educação, como isso é refletido em qualidade. Porque qual deve ser o nosso propósito com a educação pública? É levar uma educação pública de qualidade às pessoas mais pobres, que são as pessoas que dependem dessa política pública. E quando a gente fala de educação, do direito à educação, é um direito fundamental, é algo relacionado, inclusive, à dignidade da pessoa humana, porque a educação é para formação
do indivíduo, a formação do cidadão, em termos sociais, éticos, culturais e também em termos de preparar as pessoas para inclusão no mercado de trabalho. Então, é a principal ferramenta. A educação é algo que mudou a minha vida. Eu venho, né, da periferia de Salvador e por ter uma política afirmativa, por ter sido bolsista numa escola privada, né, ali de Salvador, eu tive condições e eu tive ferramentas para poder, então, atingir os locais que eu estou hoje, poder ter essa ascensão e poder mudar a vida da minha família. Então, eu faço todo um estudo sobre essa questão, sobre como se dá um investimento, o orçamento em relação à política educacional e como isso pode ser refletido em qualidade, quais são as ferramentas. Nós temos ali o Instituto do CAC, né, que é o Custo Aluno Qualidade, que faz essa discriminação de quais são os insumos necessários para a gente chegar a uma educação pública de qualidade. Uma outra coisa que eu sempre digo também, a educação é um dos pilares que vai definir ali o sucesso ou fracasso de um indivíduo na sua trajetória. Mas a gente não pode falar de educação, Rafa, sem falar de toda uma conjuntura para aquela criança. A gente está falando de saúde, saneamento básico, de programas de distribuição de renda, de combate à violência, de combate ao desemprego. Tudo isso vai contornar um sucesso educacional. Não é só a educação. Não é a única coisa, porque às vezes aquela criança está ali exposta a um cenário que, infelizmente, vai dificultar que ela tenha um sucesso educacional. Então, ela chega na escola com fome e aí isso vai atrapalhar a cognição, ou ela vê uma violência doméstica, toda uma situação de vulnerabilidade ali no Brasil. Então, isso tudo influencia, né? Com certeza. O cenário da escola é um cenário dentro daquela comunidade e é preciso ver a comunidade como um todo, ver aquelas crianças a partir das diversas perspectivas que vão influenciar na questão educacional. Então, acho que a gente precisa dar mais visibilidade a esse debate, realmente questionar e valorizar os profissionais da educação. Doutora Daes, a administração pública, ela está sempre no seu radar, né? Nós temos 3 obras aqui, vamos falar agora da terceira, administração pública sustentável. Agora, a visão delas. Essa a senhora é coautora. Mais uma vez, a administração pública ali, não é por acaso, né? A senhora já está há 15 anos nessa jornada. Fala pra gente quais são as reflexões nessa obra aqui. Nesse trabalho especificamente, eu trago ali a questão da sustentabilidade social. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente lembra muito da questão ambiental. Mas é essa vinculação entre a sustentabilidade social e a administração pública por meio das licitações, por meio das compras governamentais. Porque quando a gente fala de licitações, a gente fala de um volume de recursos públicos muito grande. Então, de que forma esses recursos podem ser utilizados para políticas de equidade no âmbito das compras governamentais? Então, eu trago aqui essa questão, especificamente falando sobre a empregabilidade de mulheres vítimas de violência doméstica ou de mulheres em situação de violência doméstica, como se convenciona falar. Porque nós temos a previsão na nova lei de licitações de reserva de vagas nas terceirizações para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, como implementar de fato essa política pública? A gente tem uma oportunidade gigantesca dentro dos contratos de terceirização. Como conferir autonomia econômica a essas mulheres, em especial aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, por meio das licitações. E a senhora tem feito isso, né? Rodando o Brasil, porque eu estou falando aqui com a chefe da Divisão de Auditoria de Licitações da AGU, Advocacia Geral da União. A senhora tem dado palestras sobre esse tema, porque a lei ela é relativamente nova, né? Então, os gestores às vezes não conhecem ou não sabem como empregá-la, né? Para que dê oportunidade a essas mulheres. Como é que está sendo realizado esse trabalho? Sim, tem sido muito gratificante poder ter esse espaço
né? E tenho realmente ido aí Brasil afora. A senhora tem falado para quem? Normalmente para gestores ou procuradores, servidores. Então tem um cenário aí bem diverso, mas de quem está envolvido dentro da administração pública. Embora isso tenha reflexo nas empresas privadas, que são as fornecedoras e que terão que contratar essas mulheres. Então a ideia é falar sobre esse fluxo de empregabilidade que precisa ser protetivo, porque a gente precisa ter um cuidado muito grande com o sigilo e a confidencialidade desse dado especificamente, para que a gente não provoque aí uma revitimização, né, a questão da autoestima e até da segurança, porque se você sabe que aquela mulher é vítima de violência doméstica, eventualmente essa informação pode acabar chegando no seu agressor. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão. Também precisamos oferecer capacitação para essas mulheres para que elas possam cada vez mais participar e ser, né, selecionadas ali para trabalhar dentro da administração pública. Então a ideia é justamente falar como fazer esse desenho desse fluxo de empregabilidade, quais cuidados, né, devem ser tomados e principalmente estimular, fazer com que esses órgãos públicos comecem de fato a fazer essa implementação. A gente tem ainda um potencial muito grande, muitos órgãos que ainda não adotaram e que precisam adotar, porque o cenário no Brasil em relação a isso é muito triste. Nós estamos falando, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado em 2023, de 900 mil chamados a 190 por conta de violência doméstica. Isso quer dizer quase 100 chamados por hora, além da quantidade de feminicídios, que é um dado muito triste. Então, se a gente pode, por meio da administração pública, conferir autonomia econômica, que é um dos pilares para a gente quebrar esse ciclo de abuso, é um compromisso que nós precisamos ter dentro da administração pública, porque é mais uma forma de dar empregabilidade a essas mulheres. Doutora, o que a lei diz sobre essa quantidade de vagas? Existe ali um número, X vagas que devem ser preenchidas por empresas? Como é que funciona? Bom, o Decreto Federal 11.430, que aí vai determinar no âmbito das compras governamentais federais, determina que essa reserva de vaga seja de 8% naqueles contratos com quantitativos mínimos de 25 colaboradores. Isso é estabelecido via decreto, mas é claro que nos cenários estaduais, municipais, esse percentual ele pode ser diferente, mas 8% é já um percentual que a gente consegue aí trazer, né, essas mulheres e poder conferir a elas essa autonomia econômica. Doutora Daes, para a gente finalizar aqui o programa, nós falamos sobre temas diferentes, mas que todas as temáticas são perpassadas ali pela questão racial, né? Temos educação, mulheres e equidade na administração pública, nas universidades, equidade racial. Nós já estamos num bom caminho ali, onde estamos avançando a passos lentos, mas são avanços significativos na avaliação da senhora. Debater e falar sobre. Temos 3 obras aqui, né? Estamos discutindo, a senhora tem falado sobre os temas em palestras, né? Então acho que já dá visibilidade ao tema. Como estamos na avaliação da senhora quando a gente trata desses temas sociais? Nós temos avançado, com toda certeza. Eu acho que é visível, inclusive a presença de mais pessoas negras aqui, né, também discutindo obras enquanto autores, mas, como você disse, ainda passos muito lentos. É preciso um envolvimento de todo mundo, não é só uma questão da administração pública, o setor privado também tem um papel muito relevante nessa absorção dessas ideias antirracistas e de inclusão e de equidade, de gênero, raça. E a sociedade também é um papel de todos nós, né, Rafa? Fazer esse combate antirracista, ter esse letramento racial e provocar ações e ter ações. Todos nós podemos fazer ações nos nossos espaços, nos nossos ambientes, até mesmo quando nós cobramos. Por que não existem pessoas negras aqui? Por que as pessoas negras não são contratadas para trabalhar aqui? Por que a gente não tem em cargos mais altos pessoas negras? Então, provocar
esses debates e essas discussões também é um papel nosso. É essencial que a pessoa negra faça isso, mas não fomos nós que inventamos o racismo, né? Nós somos vítimas dessa situação. Também não estou dizendo que as pessoas brancas são as agressoras, mas estamos dentro de um cenário estrutural em que as pessoas brancas desfrutam de privilégios que as pessoas negras não têm. Então, é fundamental ter essa parceria e esse movimento também a partir das pessoas brancas, que em sua maioria estão nesses espaços de poder e de tomada de decisão. Então, no momento de uma tomada de decisão para uma política afirmativa, essas pessoas elas precisam estar ali conscientes desse impacto e dessa importância de uma educação antirracista e de ações afirmativas. Perfeito! Maravilha! E só ressaltar que realmente é papel de todos nós. Nós falamos aqui dos poderes da República, da magistratura, do Estado, em todas as suas esferas, mas é papel da sociedade também. E a senhora nos provoca muito bem com todas as suas obras, com as palestras, com participações em seminários em todo o país. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço esse espaço, poder falar, agradeço o convite. Fico muito feliz que a gente possa ter aqui esse ambiente para poder discutir ações afirmativas, políticas de equidade e questões sociais que são absolutamente relevantes para nós avançarmos num cenário de mais equidade, de mais igualdade no Brasil. Perfeito, e você pode rever esse nosso programa pelas redes, pelo YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu te espero. Até lá.